Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Eu espero que a sua semana tenha sido muito boa, produtiva. E é muito bom na sexta-feira nós estarmos aqui junto com esse pessoal. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Catinha. E esse aqui é o meu amor, Pastor Paixão. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estarmos novamente aqui juntos. Esperamos passar um momento gostoso, aproveitável, dentro daquilo que o Senhor tem a tratar conosco nessa tarde, né, amor? Com certeza. A gente sempre fala que nós trazemos assuntos pertinentes ao dia a dia da família, do casamento e, de uma forma geral, a todas aquelas pessoas que já são casadas, aqueles que desejam assumir um compromisso, estão namorando, são noivos, né? Às vezes a pessoa pensa que está numa carreira solo, só que de repente ela pode ser surpreendida aí no caminhar da vida. E a semana passada nós falamos sobre as 5 linguagens de amor. E eu gostaria de saber se você fez a lição de casa, né? Nós deixamos uma lição de casa, algumas pessoas até já nos deram retorno, falando que a proposta era você identificar qual era a linguagem de amor da pessoa que você ama. Eu espero que você tenha feito isso. Se você ainda não fez, ou se você não sabe do que eu estou falando, dê uma olhadinha no programa da sexta-feira passada, que lá nós falamos sobre esse assunto. E hoje, não de uma forma diferente, nós também falaremos de um assunto muito importante para a convivência no lar, na família e no casamento. No dia a dia, né? Isso, nós vamos estar falando hoje sobre as diferenças que existem entre o homem e a mulher. E essas diferenças, nós tendo o entendimento delas e nós procurarmos saber, como se diz, desenvolver o nosso relacionamento sobre essas diferenças, vai trazer fortalecimento, maturidade, entendimento, vai até eliminar algumas discussões. Com certeza. Porque essa falta de entendimento dessas diferenças faz com que, às vezes, as pessoas se discutam, né? Entre, né, em comunhão intensa, como a gente fala, né? Que a comunhão é muito intensa, né? E, na verdade, quando você sabe como a outra pessoa é, as coisas facilitam. Sim. E quando a gente fala de diferença entre homem e mulher, não é porque ela gosta de rosa e você gosta de azul. Não. Não é isso. Mas nós vamos falar das nossas diferenças, não só na nossa constituição física, como nos nossos sentimentos. A mulher e o homem. É óbvio que é tudo muito diferente, só que, às vezes, no âmbito familiar, as coisas tendem a parecer iguais, não é? Às vezes a mulher fala, poxa, se eu consigo fazer isso, por que ele não faz? Ou o marido pode falar, poxa, mas por que ela sempre é assim? Então, nós vamos, à luz de alguns estudos que a psicologia e a antropologia também nos dão, falar a respeito de algumas diferenças. Essa evolução, esse desenvolvimento que o homem e a mulher tiveram. Né? Diferenças notórias, né? Diferenças notórias. Vamos estar tratando da humanidade, do homem e da mulher. Né? E tendo o entendimento dessas diferenças, faz com que a gente se fortaleça também espiritualmente. Sim. Porque isso não vai afetar o relacionamento. Exatamente. Porque vai haver entendimento. Ah, ele age assim, porque é assim? Sim. O homem age assim, porque... naturalmente ele age assim. A mulher age assim porque era assim? Sim, naturalmente porque era assim. Algumas coisas são assim porque são de fábrica. A gente sempre fala isso, não é? É de fábrica. A mulher, ela chora, mas por quê? Porque é de fábrica. Não tem nenhum reservatório que esteja vazando, nada disso. Algumas coisas Deus colocou na anatomia feminina e na anatomia masculina de uma forma extremamente oposta. E a gente vai ver, meus queridos, que assim nós nos completamos. As nossas diferenças nos fortalecem. É isso que você tem que aprender nessa tarde. Se você é casado, você tem um cônjuge. Se você não é casado, certamente você convive com seu pai, com sua mãe, com tios, tias, crianças, meninos, meninas. E nós vamos ver que desde a mais tenra idade, as diferenças entre os sexos, elas são muito evidentes. E a partir do momento que nós entendamos isso, a gente caminha com tranquilidade. Perfeito. E tudo começou com a criação, né, meu amor? Né? As diferenças notórias, a criação de Deus, do homem e da mulher, é notório o homem com seu vigor, com a sua força, né? Com o seu ponto de liderança, e a mulher com a sua sensibilidade, com a sua beleza, com a sua delicadeza. São, né? Atribuições diferentes, e são formas diferentes de nós entendermos o sexo oposto. É notório, e essas diferenças nós temos que observá-las no dia a dia.
diferenças de comportamento, diferenças Sim. de reações sobre Ações e certas reações, né? situações, né? Nós também falamos dos papéis, Sim, algumas semanas atrás. semanas anteriores, para vocês identificarem que há uns papéis de Deus atribuído ao homem e à mulher. Sim. E esses papéis não podem ser invertidos. E agora nós vamos estar falando das diferenças a qual nós, no dia a dia, detectamos e que, se nós colocarmos tudo em equilíbrio, nós vamos estar desenvolvendo um relacionamento maduro, equilibrado, e os papéis vão estar sendo em acordo, também, né? Tudo em acordo, né, meu amor? Como o Paixão falou, na criação, Deus já estabelece o homem com a ordem de cuidar do jardim, cultivar o jardim e guardá-lo. Note que Adão estava sozinho. A Bíblia não nos conta o período que o homem esteve sozinho. Deus fez todas as coisas, Deus constituiu os céus, os mares, os animais, e Ele fez o homem do pó da terra. Depois de algum tempo, não se sabe precisar quanto tempo, que Deus olhou, é a primeira negativa bíblica, a gente já falou isso, e Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Imagina a situação de Adão. Ele via os pares. Sim. Ele devia ver as mesmas espécies. O macaquinho com a macaquinha, o leão com a leoa. Ele via os pares feitos. E ele, a Bíblia diz que não tinha ninguém da sua espécie. Aí Deus prepara a mulher para o homem. Não é bom que o homem esteja só. Mas e nesse intervalo de tempo? Adão teve muita coisa para fazer, Teve, cultivar e guardar o jardim. Sim. Deu nome aos animais, que não eram poucos, né? Vejam quantas espécies como foi isso, né? de animais a gente tem até hoje, né? Imagine se o homem fosse colocar o nome dos animais juntamente com a mulher. Ela não estava, ela não participou disso, já pensou, né? Só uma simbologia, né? Formiga, por que formiga? Não pode ser um leão, e o leão não pode ser uma formiga, Jesus, né? Acho que a mulher ia perguntar muito. Ia muita coisa, ia dar alguma comunhão intensa. Eu vou confessar agora, quando a gente estava preparando o estudo, o Paixão de uma forma maldosa, ele falou assim, Deus sabe o que faz, porque se a mulher tivesse junto com Adão, desde aquela época até hoje, você não ia saber se formiga era formiga, se elefante era elefante, não é verdade? Estava em discussão ainda. Ele falou, Deus sabe o que faz. Então, nós vamos ver que ao homem foi dado a incumbência do desafio, da força, até a constituição física. Você pega uma criança, um menino, ele já tem a sua estrutura óssea mais definida, mais forte. A mulher, ela tem um lado mais frágil, delicado, né? Sim, sim. E a gente vê isso na parte das suas incumbências. Graças a Deus por essas diferenças. Porque você já imaginou se fosse tudo igual? Tudo, nada diferente, né? O azul para todo mundo, o rosa para todo mundo, não. Ia ser tudo muito igual, né? Essas diferenças que faz com que o relacionamento fique melhor no dia a dia, quando você tem um entendimento e você tenta superar essas dificuldades de entender um e ao outro. Os homens, vamos já estar iniciando, vamos estar falando de analisando algumas diferenças do homem, do comportamento do homem e da mulher. Sim. Né? Os homens valorizam muito o poder. Sim. Estão ligados mais ao poder, né? Autoridade. A realização do homem é baseada no poder. Ele busca, cumprir suas metas, cumprir seus ofícios, encontra prazer quando consegue resultados. Isso é latente no homem. O maior prazer, a maior realização e o maior, valorizam muito isso. Eles vão em busca o quê? Dos resultados, vão em busca das conquistas, vão em busca do poder, né? Isto é a realização no homem. E isso as mulheres têm que entender. O homem vai se realizar isso, quando ele está realizando suas tarefas, quando ele está se dedicando, quando as metas são cumpridas. Quando ele atinge o resultado, ele se sente capaz, ele fala, eu fui capaz, consegui, realizei os meus objetivos, os meus sonhos, deu tudo certo. Por isso que às vezes quando o homem não realiza, não bateu a meta, não cumpriu uma meta, ou não realizou alguma tarefa, ele se sente incapaz, ele se torna depressivo, Ele pode ficar até frustrado, né? Fica frustrado por quê? Porque o homem, a realização do homem é isso, é o cumprimento, é o poder, através do cumprimento das suas tarefas, das suas metas, dos seus ofícios, e tudo com excelência. Ele se dedica, ele se propõe a realizar da melhor maneira possível. Aos homens cabe isso. E o homem é razão. E por toda essa atitude, ele se coloca, se
e se dedica ao cumprimento É muita dessa razão, tarefa. né? É. Essa razão, às vezes, até para a mulher, que é o inverso, parece uma coisa um pouco fria, mas não é característica. Característica onde dá o equilíbrio nos comportamentos. Porque, veja, né? já a mulher, ela não é focada em resultado. Não. A mulher, ela não está muito preocupada, ela tem os seus resultados, ela faz isso, só que a mulher, ela valoriza o amor, ela valoriza as companhias, o bem-estar. Entenda, não que os homens também não façam, só que para a mulher isso é mais evidente. É verdade. A mulher, ela se realiza quando ela está no meio de pessoas, quando ela cuida da família. Relacionamentos. Isso desde a antiguidade, desde a idade da pedra, eu diria. Porque a mulher foi dada a incumbência de cuidar ali da prole, da família. Sim. Enquanto o homem saía à caça. A gente vai falar um pouco disso. Isso que é a meta. Qual era a meta dele? Sim. Obter a caça. Qual é o êxito dele? A conquista da caça. Para o quê? Ele se sentir capaz de levar esse sustento para casa. Por isso que até hoje o homem tem essa preocupação, né? Mas é verdade, a mulher, diferentemente do homem, ela já tem essa preocupação de cuidar do bem-estar, de fazer com que a comunicação flua dentro de casa, de atender, de cuidar. Repito, queridos, não que a outra parte não faça, mas nós estamos falando aqui o que mais evidencia. Não é? O homem tem esse desejo de conquistar, de ir. Tanto que a mulher, ela se apoia no marido, não é verdade? Então, para ela valoriza a beleza dos relacionamentos. Sim. Né? Para ela é muito importante isso. Você pode até observar, vou dar um exemplo muito simples. Quando nasce um bebezinho e você vai junto com seu marido visitar, o Paixão já fala, eu não pego criança pequena porque é muito mole. Realmente, até os nossos ele demorou a pegar. Que vai quebrar, né? Só que a mulher, ela tem aquela sensibilidade de achar aquela coisinha fofa, docinha, guti-guti, sabe? De ter uma... O homem não. Né? Então já aconteceu assim, chegou, já viu, vamos embora, né? Porque o homem é muito razão. A gente tem que partir do princípio que o homem, ele é razão. Para ele, 1 mais 1 é 2, acabou. A mulher é sentimento. E olha, marido, isso é de fábrica, sabe? Não ignore isso. E da mesma forma, a esposa, não ignore o homem ser tão racional. Às vezes você pode achar, mãe, que seu filho é até insensível. Ele não é insensível, ele é razão. E a mulher é extremamente mais desse lado das emoções, dos sentimentos mesmo, de ser emotiva, né? E diante disso, a gente também fez um levantamento. Qual a maior reclamação dos homens? Pois é. E qual a maior reclamação dos homens contra as mulheres? Dentro dessas diferenças que existem. A maior reclamação dos homens, queridos, sabe qual que é? É que ela quer me mudar. Começa um diálogo, começa, sabe, as questões. Queridas, vocês têm que entender, o homem não precisa dar conselho de graça, não. Isso aí aflige, ele fica preocupado. Quando começa a ter conselho de graça, ele pensa, errei em alguma coisa. Vai querer me mudar em alguma situação. Chega a ser até grosseiro isso. Não, chega grosseiro não, mas é a atitude, né, dele. Veja bem, o marido está dirigindo. O marido está dirigindo... Ah, isso é clássico. Não, o marido, quando dirige, lá mais para frente a gente vai estar falando das funções, das atividades cerebrais, que é uma única. Ele está dirigindo, ele está focado no quê? Dirigir. Sim. Aí a mulher começa a falar assim, por que você não vira à direita? Ontem você foi para o lado esquerdo, por que você mudou o caminho? Queridos, começa, sabe, aconselhamento, começa questionamento, está querendo mudar o marido, ele já processa desse jeito, pronto. Olha, não estou fazendo do jeito certo, já vai começar por defeito, vai começar a querer que seja do jeito dela, vai querer me mudar. E aí começa, sabe, aqueles atritos, começa aquela confusão. E já que você foi para o trânsito, vocês também não pedem informação, né? Não gosto de parar. Hoje você tem o Waze, você tem outras formas, mas antigamente você abaixava o vidro do carro, perguntava, como é que chega aqui? Você não quer que pergunte. Por que o homem não pergunta? Lembra que a gente falou que ele quer se tornar competente, ele quer suas metas, seus objetivos, suas conquistas? Se for perguntar, peraí, eu sou incompetente, eu estou perdido, eu não sei nem para onde eu vou. Mulherada, isso é de fábrica, é de fábrica. Ao passo que a mulher, como é de relacionamentos,
ela se perdeu faz um segundo, só virou uma rua errada, ela já movimenta o bairro inteiro. Rápido, já pergunta em todo o comércio ali, peraí, onde eu tô? Oh, me ajuda. Vem 5 explicar o caminho para a mulher já. E tem que explicar direito ainda, tem bem isso mesmo, Relacionamento, né? Relacionamento, a gente parte por aí. E nesse quesito que o Paixão falou, a mulher sábia, ela ajuda o marido, ela auxilia, Sim. ela não critica. Uma coisa que os homens também têm muita dificuldade são críticas. E nós tivemos... Ele trava a crítica. Nós tivemos algumas semanas atrás uma ministração que a gente falou sobre a importância das palavras. Nós podemos falar sim, qualquer assunto, mas a forma como você fala. Não é? É quando nós saímos, eu já sei que ele não gosta. Então, normalmente ele fala, amor, já estou com um caminho traçado. Eu já tracei o caminho. Mas, de repente, esses dias mesmo, estava asfaltando a rua. Aí, está traçado o caminho, né? E a gente vai ver no segundo bloco que existe uma diferença de periféricos entre o homem e a mulher. E aí, se a mulher tem uma sugestão e pode dar... Não adianta você falar, olha, vai por aqui, faz assim. Tem mulher, né, que ainda pega o volante. Não, mas você falar, amor, se a gente fizer assim e tal, pode soar melhor. Forma. Porque uma das reclamações das mulheres é justamente a maior necessidade dela. Ao mesmo tempo que o homem reclama porque a mulher deseja mudá-lo. Isso. Algumas mulheres, por não entender essa forma do homem, ela reclama porque ele não ajuda, porque ele não está junto, ele não é multitarefas, a gente vai pensar nisso, mas a maior queixa da maioria das mulheres, ele não me escuta. Eu falo com ele, ele não me ouve. Não me ouve. Não presta atenção naquilo que está sendo dito. A mulher, queridos, ela precisa ser ouvida. Olha. A maioria das mulheres, isso também é de fábrica, elas falam. Elas falam e elas falam muito. O Paixão me deu um dado muito curioso, ainda verificando aquela parte da antropologia, da evolução da humanidade, os homens eles saíam para o trabalho, para caça. E as mulheres ficavam em casa com as crianças. O que uma mulher com um monte de criança ia fazer contra a mulher? Na tribo, com outras mulheres, conversar. O que ia fazer? Ai, se eu tivesse lá, eu conhecia a tribo todinha. Conversar com todo mundo. Por quê? É natural. E aproveitando essa natureza do homem, que às vezes vocês falam, ele não fala muito, ele é meio fechado. Não é. Por essa natureza que veio desenvolvida no homem desde o passado, ele ia à caça. Agora, quando ele ia à caça, ele ia observar a caça, eles ficavam em silêncio, porque você não podia espantar a caça. Deus me livre, espantava. Aí ele não ia ter êxito na conquista e no objetivo dele. Agora, já pensou se fosse as mulheres caçando, conversando, ia todo mundo passar fome, porque ia espantar todas as caças. Até quando a gente... Agora, a natureza do homem, dentro da sabedoria, que a mulher sabe edificar, mas o homem também, com a sua sabedoria, tem a edificação também, eles permaneciam em silêncio, sabe? Permaneciam o dia inteiro atrás da casa em silêncio. E isso trazia para o quê? Sim. O relacionamento. Sim. Não é verdade? Sim. Né? Mas, por isso que você nunca mais me levou para pescar? A gente foi uma vez só. Não. Tem coisa que a gente não combina aqui, mas agora estou lembrando. Mas isso é uma natureza... Eu valorizo aqueles que gostam de pescar. Sabe? Mas você ficou muito bravo porque eu estava falando. Espantar os peixes. Uma ia espantar os peixes. E é um dom de Deus, porque você ficava 3 horas lá. Deus me livre, segurando um negocinho parado, ali, esperando o bicho vir, que não vem nunca. Depois vem, por isso que eu admiro, é um dom de Deus para os pescadores, é uma paciência. Né? Desenvolvimento de Gálatas 5:22, paciência, domínio próprio, mansidão. A mulher, como ela fala muito, ela precisa ser ouvida. Só que também, queridas, nós temos que saber a hora de falar. Porque a mulher, ao mesmo tempo que ela fala muito, invariavelmente, a maioria dos homens são mais na dele. Também falam. Tem homens que falam muito, que dão palestras e tal. Só que, normalmente, observa quando você chega num consultório médico ou num lugar que você não conhece ninguém. Qual é a atitude do homem? Simplesmente ficar sentado, quieto pega ali. Uma revista e aguarda a chamada. Pois é, a mulher não. Já vai perguntar, você está aqui há quanto tempo? Você vai passar com o doutor fulano? Eu também. Tá. É natural. É da natureza humana. É da natureza. Mas dentro dessa, de saber ouvir, dessa necessidade da mulher, nós temos que desenvolver essa característica junto com as mulheres. Sim. Porque é algo da mulher e não tem como mudar. Ela sente essa necessidade. Da mesma forma
que o homem não gosta de conselhos gratuitamente, Sim. quando ele não solicitou. Ao mesmo tempo, querido, nessa posição, a mulher só quer ouvir. Quando ela começa a conversar, ela só quer ser ouvida. Sim. Ela não quer conselhos. Ela precisa falar. Falar. Então, sabe, você esteja sempre pronta a estar ouvindo, sabe, com paciência, com sabedoria, porque ela quer simplesmente declarar tudo que ela passou no dia, alguns problemas, algumas dificuldades, e quer ser ouvida. Porque não adianta vir com conselho nessa hora que vai ferir os sentimentos da mulher. Não vai dar certo. É. A mulher chega do trabalho, tive um dia de trabalho tão, sabe, tão agitado, né? Nada deu certo, agora chego em casa, olha, tenho que cuidar das crianças, tem tantas tarefas para mim fazer, que Deus me ajude, olha, tal. Conversando com o marido, só está assim relatando. E o marido já vem com conselho gratuito também e fala, mas bem que eu falei, você não precisa trabalhar, você que quer. Então agora você assume. Querido, já não Pronto, perguntou. já arrumou uma confusão. Ela não quis uma opinião naquele momento, ela queria ser ouvida, ela queria, sabe, desabafar, para que daí, né, viesse a tranquilidade. Mas aí vem com esses conselhos que já vem contra toda aquela proposta da Sim. mulher, aí já começa o Já não dá desentendimento certo. que não dá certo, Assim né? como também não dá certo, Sim. a mulher ficar cobrando o homem. Também. Queridas, o homem não gosta disso. Não gosta de ser de cobrado. cobrança, de ser inquirido sobre alguma coisa. Sim. Mas você não fez ainda por quê? Não. Vocês podem e devem cultivar dentro de casa isso com o pai, com mãe, com filhos. Tem que ter um convívio harmonioso, Sim. em paz e com diálogo aberto. Porque quando se tem essa cobrança, constantemente essa cobrança, sim. Lembra do primeiro ponto de realização do homem, que é a execução, né, do Sim, trabalho, sim. a conquista. A realização, A né? realização. Então, quando vem essa cobrança constante, ele se torna o quê? Incapaz. Sim, ele se sente incapaz, Se sente né? incapaz, ele fala, não está dando nada certo, não estou realizando as funções de acordo, eu me sinto incapaz. E aí vai o quê? Cada vez mais se depreciando e entrando num ponto que ele vai se isolar. Que mais para frente a gente vai estar falando também como que o homem se comporta diante do estresse. Como que o homem se comporta diante dos problemas. É da natureza humana. Sim. Ele vai se isolar. Ele vai normalmente procurar... ele quer ficar quieto. Quer ficar quieto, sem conversar, sabe? Somente refletir tudo aquilo que ele passou. Então, às vezes, tem que dar esse tempo. Esse tempo é necessário para o homem, para ele se refazer. Ele vai refletir tudo aquilo que aconteceu, o problema que ele está passando, sabe? Soluções que ele tem que arrumar para aquele problema. Então, Sim. ele vai, ele vai procurando tempo isolado, no seu quarto, no seu momento. Esse é o momento do homem. Ele supera essa passagem de estresse e esse momento de dificuldade, de problemas, se isolando. Não adianta, querida, você querer conversar com ele nesse momento. Não cobrando nessa hora, Não adianta né? cobrar, ele não vai responder, ele não vai falar, ele vai pedir aquele tempo. E se ele quer se isolar, não adianta também você querer se isolar com ele, que não vai ser... Não vai ter resultado, porque a mulher se isolando lá com o marido, ela vai querer questionar, ela vai querer falar. E aí não está isolado, ela vai querer, né? não está, Como vai é que querer você vai ter um perguntar. momento de reflexão quietinho com alguém do lado? Dê esse tempo, valorize esse tempo. Passe para o marido que você entende esse tempo dele para que ele venha se refazer. Sim. Que quando ele se sente valorizado, quando ele se sente entendido por esse tempo e compreendido por esse momento que ele está passando, ele vai sair rápido desse momento. Ele vai ter a solução, vai abrir a sua ideia para que haja solução sobre todos esses problemas. Porque você valorizou, você entendeu, você compreendeu esse momento. Não pressione. Tem até um livro que fala que os homens são ostras, né? E a mulher pede cabra. Olha que... É bem apropriado, olha que né? figurado. Então, o homem, o que? Ostra, fechado. Ostra, ele se fecha, está no tempo né? dele, Fica está no naquele dele, momento. E a mulher pede cabra, quer forçar. Ela quer abrir de qualquer jeito. Quer abrir de qualquer falar. jeito, sabe? O que você tem? Olha, você não fala comigo, você não me dá atenção. Querida, o seu modo de vencer esse estresse é de uma maneira. O homem, para vencer esse estresse e resolver esses problemas, ele
precisa desse tempo de isolamento. Entendam essas diferenças, porque às vezes traz discussão no relacionamento. Sim. Porque se você não se entende... a mulher não entende, né? não entende essas diferenças, vai falar, ele está me evitando, olha, ele nem me responde, nem está me ouvindo, olha, está se isolando. Querida, agora você entendendo que ele tem esse tempo, você vai começar a agir diferente. E aí vai evitar muitas discussões, muitos problemas no relacionamento. Não. Porque a mulher age de uma outra maneira. Mas bem entendido aqui, vamos deixar grifado que é um tempo. Um tempo. Não é se isolar para sempre. Até porque a Bíblia, em Provérbios 18, o verso 1, diz que aquele que se isola, ele busca interesses egoístas. Não é tempo. nesse sentido. Estamos entendendo esse tempo. É no sentido de ter um tempo para reflexão, um tempo para pensar. Nós estamos casados há 30 anos. 30 anos. E eu aprendi, lógico, a gente faz muita coisa junto. Só que, às vezes, tem momento que ele precisa ficar sozinho. Ele e Deus. Quando ele tem o particular dele com Deus, é ele e Deus. Quando eu tenho o meu particular, sou eu e Deus. Então, quando você casa, você se une a uma pessoa, você não perde a sua individualidade. Sim. Então, há de se respeitar isso. Sim, entender essa necessidade. Porque, diferentemente do homem que tem e busca essa necessidade de isolamento para um tempo de reflexão, a mulher não. Ela precisa extravasar. Raramente você vê uma mulher, ela pode até se isolar um tempo para reflexão, mas normalmente o que a mulher precisa? Quando ela está muito estressada, muito irritada, o que ela precisa? Ela precisa conversar com alguém. Qual que é a fuga da mulher? É o diálogo, ela quer conversar. Ela quer conversar com alguém. Ela quer ser ouvida, ela quer que alguém ouça o que ela está passando. Isso faz parte do quê? Da natureza da mulher. Quando ela conversa, quando ela verbaliza, ela desabafa, quando ela desabafa, quando ela Isso. expressa essas necessidades, ela vai ficando mais tranquila, ela vai se sentir apoiada, ela vai saber que tem alguém com ela. Exatamente. Né? O homem já procura se isolar, o homem tenta resolver tudo sozinho, ele dentro da estrutura dele. A mulher não, tem essa necessidade de conversar. Né? Nós vemos isso de uma forma muito evidente no nosso Ministério de Casais. Sim. Porque normalmente, eu diria, 90% das vezes, a mulher chega para conversar. E o marido nem está sabendo. Então a mulher fala, olha, Catinha, estou com uma situação assim, você pode me ouvir? Queridos, é algo que eu exerço com tanto amor, porque sempre eu ouço isso. Depois de 40 minutos, depois de 1 hora, depois de 1 hora e pouco, a pessoa fala, olha, eu precisava desabafar, eu precisava falar. Eu não lembro do pastor ter ficado 1h30 com algum homem conversando, não. Normalmente já até saiu para conversar, mas situações mais pontuais. Isso. E vamos pela necessidade, né? E vamos também estar vendo mais para frente também o homem, né, pela sua racionalidade também, ele é mais em objetividade, ele vai, né, mais ao ponto. Sim. Porque a mulher tem essa necessidade de conversar e ela conversa de tudo. E a mulher, ela apresenta todos os problemas. O homem, dentro dessa objetividade e ser racional, ele, quando tem um problema, é um problema. Se ele tem um problema na empresa, ele quer resolver o problema na empresa. No trabalho, com os colegas de trabalho, é esse o problema que ele vai focar. Ele vai... É focado, né? É focado. Você usou o termo certo. Isso. Ele foca naquilo. Se é o problema de relacionamento com a esposa, com os filhos, é esse o problema que... Agora não, a mulher, ela já envolve todos os problemas. Você está com problema no relacionamento, problema no trabalho, problema com algum irmão da igreja, problema com a sua parentela, aí ela expõe todos os problemas, né? Talvez, até você falando agora, seja a situação dos nossos periféricos mesmo. Sim, não, mas está relacionado. No segundo bloco. Lá para frente, mas o porquê também de tudo isso. Tem a ver isso, porque a mulher, entenda isso também, é de fábrica. O Paixão já falou mais de uma vez da objetividade do homem, do quanto eles são razão. E isso é fato. Não gostam de cobranças, enfim. Agora, a mulher, por sua vez, por ela ter essa necessidade de falar, ela se torna invariavelmente extremamente detalhista. Então, a mulher, ela gosta de detalhes, ela tem riqueza de detalhes. Muitos detalhes. Por isso que às vezes... Nossa, não precisa se expressar assim, né, amor? Por isso que às vezes, detalhes. Por isso que às vezes o homem, ele fica impaciente ao ouvir a mulher. Né? Ele começa a pressar, tá bom. Porque é muito... Não, e não faça isso na conversa. Não. Quando você começa a conversar, eu te falo, não. Não, Escute. Nós já vimos sobre diálogo. Por isso, volte alguns programas anteriores que nós falamos com isso.
Mas é porque a mulher, pela natureza da mulher, ela é detalhista. Sim. Né? Todos os detalhes, flores, sabe? Cores, em tudo, tudo detalhado. Isso é de fábrica. É de fábrica. É de fábrica, nós vamos estar justificando logo mais na frente. Sim. Por isso, não desligue, esteja aí conosco. Agora, o homem, pela sua objetividade, então ele fica impaciente. Mas ela não vai logo no ponto. Aí, que nem nós falamos, apresenta todos os problemas. Aí o marido fala, mas podemos resolver só esse? Depois a gente vai questionar os outros problemas. Vamos resolver esse? Vamos focar esse problema? Qual é o problema hoje? Não é por mal, note, não é desinteresse dele. Não. É por causa do tal do foco. Do tal do foco. Focou esse problema, resolveu. Ótimo. Sucesso para os dois. Qual outro problema? Vamos estar conversando. Podemos resolver esse problema? Então, esse entendimento das diferenças, Sim. né, meu amor? Né? Para que tenha um relacionamento em harmonia. É uma coisa que precisa ser compreendida, porque às vezes gera muita turbulência no meio do relacionamento, dentro do lar, até com os filhos. Por quê? Por não entender isso. A mulher, eu ficava doida quando no comecinho do casamento, eu chegava em casa e falava, como foi seu dia? Ele falou, tudo bem. Como assim, tudo bem? Tudo bem. Sim, mas eu quero saber o dia, o que fez, onde fez, com quem fez, o que falou, como é que foi na empresa, se tinha trânsito, se não tinha. A mulher, você pergunta, como é que foi seu dia? E vai eu contar o meu dia. Eu acordei, me espreguicei, peguei meu chinelinho de pompom, fui até o banheiro. Menos. Só que tem essa diferença. Tem essa diferença, é de fábrica. Então, quando uma mulher for te contar um assunto, seja paciente e ouça. E entre nós, irmãs, também vamos colaborar, né? Às vezes tem gente que, né, extrapola um pouco isso. E sabendo que os homens são tanto quanto mais objetivos, não se aborreçam com isso. Não, por quê? Porque é o jeito dele, é a forma como ele coloca. E as mulheres também entendem essa objetividade, né? Porque eu lembro, o meu amor estava de licença saúde, não pôde ir no casamento, né? E ela me perguntou, como foi o casamento do meu amigo? Eu falei, foi maravilhoso, tá tudo lindo. E ela queria o quê? Eu queria saber como tudo, foi. Né? Desde as madrinhas, vestido e tudo mais, festa, quem cantou. Pior que eu orientei, mas isso é de fábrica. Depois que eu fui entender. Isso. Eu orientei, eu falei, você preste atenção, que eu quero saber de tudo, né? Quando ele chegou, foi uma bênção. Tá, mas e aí? Não. Aí, à medida que eu ia tentando tirar alguma coisa, os homens são outros, as mulheres pé de cabra, o que ele falou? Ai, a noiva estava de branco. Isso, né, mudou o meu pensamento agora. Mas, enfim, porque a mulher tem essa necessidade de riquezas e detalhes. E o homem, ele é mais objetivo. Ok. A próximo bloco, nós vamos falar, dentre alguns assuntos, que os homens são elásticos e as mulheres são ondas. Vamos tomar uma aguinha, a gente volta no segundo bloco. Não saia daí. Okay. Bem, estamos de volta. Eu sempre falo que essa é a água mais rápida que a gente toma, né? Mas isso é muito importante, né? E continuando falando das nossas diferenças, né? Sim. Vamos lá, amor. Vamos aqui estar abordando sobre a motivação. Como que os homens se sentem motivados? Os homens se sentem motivados quando se sentem úteis, quando se sentem necessários. Por quê? Preservar aquele ponto de liderança dele. Sim, da conquista. Principalmente no relacionamento da conquista, de ser útil, sabe? De ser necessário. Isso faz com que o homem se sinta cada vez mais, sabe, valorizado. Então, quando a mulher às vezes solicita, né? Sim, alguma coisa. Que ele, por exemplo, pinte a sala, né? Sim. Então, ele quer se sentir necessário. Então, por isso que tem que ter o diálogo, por isso que tem que ter o entendimento. Então, a mulher vai abordar e falar, bem, daria para você pintar a sala, que nós vamos estar recebendo visitas, eu quero que ela esteja mais bonita e tudo mais. Ok, falou. Né? E o homem se sentiu, sabe... desafiado a fazer aquilo. Desafiado a fazer aquilo. Aguarde, no tempo dele ele vai ter uma resposta àquilo. Agora, se a mulher apressar essa resposta, ou se ela tomar a frente sobre essa posição, pode causar um desentendimento. Sim. Porque ele não se sentiu útil, ele não se sentiu necessário diante dessa situação. Sim. Então, às vezes, passa um tempo, porque, como nós falamos, nós vamos abordar na frente, o homem, quando foca algum trabalho, algo a realizar,
Enquanto não realizar, ele dificilmente vai estar acumulando outras tarefas. E passou alguns dias e não realizou aquela tarefa e vem aquela cobrança. Lembra que a gente falou no início do programa, o homem não gosta de se sentir cobrado, não gosta de ser questionado. Aí começa a cobrança. Pô, você não vai pintar? O que é isso? Puxa vida, olha, já passou todos esses dias. Quando é que você vai fazer isso? Tem as formas de você estar abordando para que ele se sinta necessário ou útil. Ou seja, passou uns dias, você entendendo que o homem tem essa necessidade de motivação, de se sentir útil, né? Aí você aborda novamente, fala, querido, lembra que eu pedi para você pintar a sala? É um trabalho que só você pode fazer, é um trabalho, sabe, para homem. Você realiza com esperteza, com carinho, com atenção, você faz bem. E eu creio que vai ficar tudo perfeito. Então, querido, capricha nisso. Mesmo que ele não... E atenda, né, Bem? Vamos botar um parênteses aqui. Quando você falou, passa alguns dias. Tem situações, tanto homem como mulher, que são procrastinadores, que não faz nunca. Mas aí já também não. Aí já... Aí não. Aí é uma outra situação que tem que trabalhar. Não é que a pessoa vai ser cobrada, não é isso. Mas peraí, você pediu. Nós já conversamos com casais que o cara ficou 3 meses para trocar uma lâmpada. Aí já é desleixo. Aí já é desleixo. Aí já é o problema no caso que a gente viu já em programas anteriores. Aí quando você colocar dessa maneira, mesmo que ele não tenha tempo para realizar essa tarefa, vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito e vai contratar até um pintor. Mas foi ele que tomou essa posição. Foi ele que tomou essa posição de liderança dentro do lar. Porque você permitiu, você teve sabedoria, pois a mulher sabe dificular. Agora, arrumou tudo. Agora, imaginou se não toma essa posição e você vai à frente e você contrata um pintor e você já realiza toda a tarefa, de repente ele vem do trabalho... Aí já está até invertido, né? Exatamente. Papéis invertidos e você tirou o quê? A motivação dele se tornar útil. Aí vem aquela posição novamente. Ele vai se sentir incapaz, vai se sentir desvalorizado, inútil e vai cair num desgaste o relacionamento. Por isso temos que entender essas diferenças. Né? E a motivação da mulher, por ela ser emoção, ela vem do lado do sentimento. Uma mulher motivada é aquela mulher que se sente valorizada, ela se sente cuidada, ela se sente amada. Carinho, Se você perceber que a sua filha, a sua mãe, sua tia, sua sobrinha, alguma mulher está tendo alguma dificuldade nessa área, você vai ver que ela precisa expor emoção. Todo mundo precisa disso, nós sabemos disso. Só que o homem, ele lida disso de uma forma, como o Paixão já falou, racional, de uma forma objetiva. A mulher não, ela é emoção. Então, para que ela tenha motivação, ela precisa sentir-se cuidada. Ela precisa sentir que tem alguém que se preocupa com ela. Entendeu? A partir daí é que ela vai poder compreender. Por isso que os homens têm que estar atentos a isso, né? Sabe, um capricho, uma florzinha, um bombom, não, alguma coisa uma que atenção, diga que ela é importante. Uma palavra, né, de amor, de atenção. Que nem o homem tem que entender essas diferenças. O homem, se a mulher falar, a namorada, a noiva falar para o homem, eu te amo, para ele, nossa, aquele eu te amo, já alimentou, vale para a vida toda. Um mês. Nossa, a vida toda não. Não, modo de dizer, né? Dentro dessa profissão. Agora, mulher não. Mulher não, eu quero ouvir mulher todo dia. Quer ouvir todo dia. Mulher quer, sabe, todo fábrica. dia. É de fábrica. Quer, sabe, que você expressa esse sentimento por ela. Ela sabe, vai... aquele tanquinho emocional dela vai encher com essas atitudes, né? Até porque, falando desse lado sentimental, eu disse que nós vamos falar que os homens são elásticos e as mulheres são ondas. É do livro, né? Os Homens São de Marte. Os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. É uma coisa curiosa porque essa onda da mulher diz respeito à sua autoestima. Nós sabemos que a autoestima é aquilo que faz com que a pessoa sinta-se bem. A começar consigo mesma, ela sente-se bem, ela está em paz com Deus e tudo corre bem. Ela está lá em cima, está então, na crista da onda. Né? É o dia bom. Agora, às vezes, você está num dia ruim, é um dia que, né, não está tão bem. E a mulher, ela tem essa característica de fábrica. Ela está muito bem. De repente acontece alguma coisa...
Tá, né? embaixo. Dependendo do temperamento, se ela for melancólica, fleumática, ela pode até se fechar. Sim. Ela pode, e ela sofre Entra com num isso. processo de Por quê? depressão. Porque a mulher ela tem essa onda, entendeu? Principalmente, queridos, não ignore isso. Toda mulher tem um ciclo pré-menstrual chamado de tensão pré-menstrual. Isso é normal, isso é fábrica, é ciência, viu? As ciências comprovam isso. Então é aquele dia que você não tá legal, que você não tá bem. Ela não perdeu a fé, ela não deixou de amar o marido e os filhos. Ela tá de boa ali. Sim. Só que é o momento que ela tá. Então a mulher, ela tem essas oscilações. É comum quando nós atendemos um casal, nós estamos os 4 conversando, o marido fala, eu não entendo essa mulher. Tem dia que tá tudo bem, aí de repente as coisas ficam ruins. Tem dia que ela tá feliz, daqui a pouco ela chora. Já teve marido que falou pra gente, eu não sei se ela tá chorando porque ela tá feliz ou se ela tá chorando porque ela tá triste. Por quê? Porque a mulher chora nas 2 situações. Não é verdade? Eu confesso, irmãos, mulher às vezes é um bicho difícil de você entender, né? Eu lembro quando eu estava grávida, eu falava, ô Paixão, quem que não já fez isso? O homem também faz às vezes, né? Nossa, eu tô com vontade de comer uma coisa, mas... Ai, eu não sei o que é. Gente, quem quer comer um negócio que não sabe o que quer comer? Você tá morrendo de vontade de comer um negócio e não sabe o que quer comer. Tem que ir por mímica, por desenho, pois né? É, mas isso acaba são essas ondas que as mulheres têm. É lógico, uma mulher equilibrada, uma mulher que tem uma vida com Deus, que busca isso de Deus, ela tem isso de uma forma mais tranquila, mas não está exímia. Não está exímia disso. De repente ela se pega, poxa vida, o que me aborreceu? Por que eu fiquei triste de repente? O que foi? Ela sofre essas ondas cíclicas, diferente do homem que não passa por verdade. isso. E a Catinha lembrou bem na gravidez, até falava, bem, você está tão sensível, está tão chorona, até a inauguração de ponte você está chorando, meu amor. A gente fica mesmo, isso também é de fato. Não é verdade? Inauguração de ponte, chora. Tudo é importante, entendeu? Mas porque é mulher, né? Não é o reservatório. Você já deve ter visto pela internet, né? Tem um texto que fala quando Deus fez a constituição do homem e quando Deus fez a constituição da mulher, que a constituição do homem foi num soprar do fôlego de vida, pronto. Da mulher, Deus foi mais cuidadoso, mais esculpiu. E o anjo perguntou, né? Esse texto mostra um anjo conversando com Deus. E ele pergunta, mas por que a pele dela é tão fininha? A dele é mais grossa. Aí Deus fala da sensibilidade. E ele vai abordando uma série de situações. Até que, de repente, o anjo fala, olha, o senhor mexeu demais, esse produto, esse protótipo está com defeito. Olha um vazamento aqui. Aí Deus fala, isso não é um vazamento, porque as mulheres são emotivas, elas choram. Quando elas estão felizes, elas choram. Quando elas estão tristes, elas choram. Isso é ser mulher, tem essas ondas. O homem não tem essa onda, mas o homem é elástico. Mas eu vou até em defesa das mulheres, eu gosto muito do que a pastora Thalita, lá do Nordeste, fala, né? Sim. Que as mulheres são fortes, são mais fortes que os homens. Haja visto todo o processo de gravidez, gestação, né, parto, dores de parto e tudo mais. Aí o que ela fala? Ela fala que o homem foi feito do barro. Nós viemos do osso, entendeu? Quem veio do barro foi você, não foi nós. E a mulher foi do osso. É duro na queda, né? E o homem elástico? Explica aí o que é o homem elástico. O homem elástico, o porquê o homem elástico, né? Essa característica também tratada no livro, é que é o ciclo da intimidade dele. Então, ele tá ali juntinho, tá amando, tratando com carinho, mó love, mó amor, sabe, os dois, guti-guti, sabe? Mas, de repente, esse momento, ele sente a necessidade de ter o momento dele. Não, ele tem que pagar uma conta, ele vai pagar a conta. Ele, sabe, se desliga. Então, o que é isso? Aí ele vai. Tem aquele momento dele isolado, ou vai com um amigo, ou vai resolver esse problema, mas simplesmente, aí quando ele está lá isolado, ele fala, não, eu tenho que voltar para o meu amor, eu tenho que estar lá junto, carinho, amor. Então, esse elástico, ele está junto, mas não é sempre ali junto, ele tem aquela necessidade de também se afastar, ter um momento dele isolado. Esse é o homem elástico. Ali sempre, né, na intimidade, no amor. Não é falta de amor, né? Não é falta de amor. Não é, por isso que tem que entender essas diferenças. É uma característica. Às vezes fala, nossa, ele estava aqui, mó love, não me ama. Mas ama intensamente. Mas essa é a necessidade dele, de não ficar sempre. E, queridos, temos que entender isso. Tudo em excesso causa um desgaste. Sim. O amor, sabe junto.
O amor não, é diferente. Não, o amor é diferente, mas junto, de atitudes, sabe? Exagerado e tudo mais, sempre... Porque nós estávamos falando até quando nós estávamos elaborando o estudo, que até a Mulher Estranha, que tinha um casal que a gente acompanhava, sim, que ele não era um homem elástico, eu até apelidei que ele era um homem barbante. Ele colava na mulher e não largava de jeito nenhum. Mas era fora do padrão. Ao ponto dela até falar, falou, você não tem amigo para estar indo lá jogar uma bola, futebol, você não tem que pagar contas. Fomos até no velório do amigo nosso, eles estavam presentes, no velório ele ficou ali do ladinho, juntinho, ela querendo conversar com as amigas, nada, e ele ia junto, coladinho e tal. Eu falei... Chiclete, né? Chiclete, cuidado, o homem barbante que cola e não solta mais também desgasta o relacionamento. Então tem que ter essa elasticidade, tem que ter esses momentos, estar sempre lá junto, amor, carinho, atenção, se dedica esse momento junto. E aquele momento que você vai estar sozinho e tudo mais no seu relacionamento. E é interessante a gente observar essas diferenças, porque a mulher, ela é mais envolvida, ela fica mais ali apaixonada. Sim. Então é comum a gente receber questionamentos que na hora da intimidade, aconteceu uma intimidade, tudo tranquilo, maravilhoso. A mulher ainda está ali, imaginando, sonhando. Aí, de repente, você escuta um barulho sonoro. Meu Deus! Desmaiou. Que insensibilidade! Olha aqui, eu tô aqui do seu lado. Não, a pessoa já arrebatou, já está dormindo profundamente. É de fábrica. Ele não é insensível, não é nada disso. É apenas de fábrica. O homem precisa ser motivado sempre e a mulher precisa ser ouvida. Ela precisa ter a atenção. Lembra no início do programa que a gente falou que o homem, quando ele está estressado, resolvendo um problema, ele se isola. Então, nesse momento que ele se isolou, a mulher tem que... respeitar. Respeitar, motivar, sabe? Entender esse momento, estar junto também. Aí muitos perguntam, né? Mas e se a mulher tem a necessidade de falar e o homem se isolar? E se os dois estão passando junto esse momento? Sim. O homem está se isolando para resolver o problema e a mulher tem a necessidade de falar. Querida, eu vou te falar, não adianta você falar com ele nesse momento. Ele não vai te ouvir, não vai te responder, não vai processar, não vai te dar a atenção devida que você teria. Se você tem alguma amiga de confiança, aquela amiga mesmo, amiga com A maiúsculo, de confiança, é o momento de você estar conversando com ela. É importante isso. É confortante isso. É uma coisa interessante. Tem gente que quando começa a namorar, se isola da turma. Isso não é bom. Você precisa continuar tendo as suas amizades. Tanto o rapaz como a moça. Porque você não pode viver só os dois. É lógico, vai ter um momento do casamento, vocês vão ter uma vida em comum, isso é outra história. Mas nós estamos falando que no dia a dia, nós precisamos de relacionamento, de uma forma geral. Eu tenho amigas, é lógico, né? Eu tenho minha vida transparente com paixão. Só que eu tenho amigas com as quais eu sei que eu posso confiar. Se eu tenho alguma situação, eu posso conversar com elas, né? Assim como paixão. Mas é comum também, nós conversamos com casais que aquele homem não tem nenhum amigo. Um amigo assim, referência. Um homem de Deus, alguém que seja espelho, que possa conversar. É importante isso. Tanto que o homem tem essa pessoa, como que a mulher tem essa pessoa, né? Verdade. Porque na vida é tudo muito, muito passageiro, tudo muito rápido. E quando a gente entende essas diferenças, a gente vive melhor. Até porque a ciência comprova que os nossos periféricos, eles são diferentes. São completamente diferentes. E é assim por quê? Porque sim, é de fábrica. Não adianta, não vai ter mudança, não vai ter mudança. Assim. É comum eu conversar com mulheres que falam assim, Catinha, mas eu faço tudo. Eu corro com isso, pego criança na escola, faço comida, faço isso, faço aquilo. E ele está parado, ele está fazendo uma coisa. Querida, isso é de fábrica. Os nossos periféricos cerebrais, direito e esquerdo, eles estão interligados. São caixinhas interligadas. São interligados. Do homem, não. Não, do homem é independente. Nossa, quando eu entendi isso, mudou minha vida. Porque às vezes eu dava 3, 4 comandos ao mesmo tempo. Imagina. A pessoa e não conseguia processar. Só processo um. E eu ficava os outros ficavam em débito. A pergunta é, por que eu consigo fazer e ele não? Porque nós somos diferentes. Somos diferentes. Os homens são independentes, né? É como se... As caixinhas independentes. Então ele tem a caixinha do trabalho, a caixinha da família, a caixinha da igreja, a caixinha, sabe, da oração, caixinha da leitura, tudo independente.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai se preocupar em estar resolvendo e dando toda a atenção em cada caixinha. Ele abriu aqui a caixinha, sabe, do trabalho. Ele vai se dedicar, lembra lá, né? Que a gente falou no início, se dedica, ele busca, né? Focado. Né? Focado naquilo, realização, cumprir as metas. Abriu, fechou, ele abriu a caixinha, sabe, do momento dele com Deus. É aquele momento, não adianta dar em outras tarefas, tudo mais. Fechou a caixinha, abriu outra caixinha, família, relacionamento, esposa, sabe, filhos. É assim, todas independentes. Por isso que nem a Catinha falou, dá um monte de tarefa. Não vai fazer. Num processo. Né? Aí a mulher sábia que dificultar, sabendo dessas diferenças, em vez de falar para o marido, olha, se olha aí, ó, eu vou dar uma saidinha ali, ó, tem o feijão, arroz aí no fogão, tem a roupa ali para você pendurar e dá uma olhadinha nas crianças. Querido, fugiu o controle de tudo. Queimou o arroz e o feijão, a roupa está lá largada na máquina. Centrifugou as crianças na máquina, E se bobear, as crianças já foram embora, saíram para o quintal. Veja, não há mérito nem demérito. Não, de forma alguma. Agora, é que quando a gente entende isso, imagina, queridos, eu sanguínea, multitarefas, porque os meus neurônios são interligados, meus periféricos, e uma pessoa fleumática e cuja os periféricos são independentes. No começo a gente quase pirou. Exatamente. Porque quando eu entendi isso, realmente, peraí, isso é de fábrica. A mulher, ela tem a capacidade, não é mérito, é porque veio assim, mas ela tem a capacidade, ela sabe que a máquina está batendo, às vezes pelo barulho da máquina, ela sabe se está na hora do amaciante ou não, ela consegue dar conta da panela que está no fogão, ela olha as crianças e se alguém falar uma coisa errada, ela corrige. Nossa. E olha, não é verdade? O homem não. E eu vou mais além, parece que a mulher é sensitiva, queridos. Essa aqui escuta até o barulhinho da panela elétrica lá de arroz. Do arroz. Que é bem sensível, é um barulho quase que você não dá para notar. Não, normalmente eu falo, amor, tira da tomada que já desligou. Ele fica espantado. Como assim? Eu falei, pode ir lá que já desligou. Com essas multitarefas, trabalhando, atendendo um outro. Falando disso, né? A gente falando que a mulher, ela é multitarefas, porque sim, tá? Então, irmã, não se sinta sobrecarregada. Eu faço tudo nessa casa. Dê graças a Deus, querida. Eu fico muito feliz quando eu tenho muita louça para lavar, de verdade. Porque quer dizer que eu fiz muita comida boa. Tem roupa para passar, porque tem gente dentro de casa. Poxa vida, a casa tá suja. Glória a Deus que a gente tem uma casa para limpar. Verdade. A gente tem tanto que agradecer a Deus. Por isso que a mulher, a palavra de Deus fala que aquela mulher reclamona, encrenqueira, é como uma goteira constante. Muitos lares perdem a paz por causa disso. Então, agradeça a Deus por isso e Deus te deu essa capacidade. A gente consegue, sim, fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E o homem, por natureza, ele faz uma coisa por vez. E a Catinha, sabendo disso, infelizmente, ela aprendeu. Ela não pede mais 3 ou 4 coisas, ela pede uma. Isso. Então, bem, vai lá e pendura a roupa para mim, pedi uma coisa. Aí a outra já está engatilhada, mas eu espero. Então eu processei, eu vou lá e executo, né? O homem tem essa natureza. Fiz tudo perfeito, o homem tem essa natureza de fazer tudo perfeito, se dedicar, né? Se empenhar e fazer o melhor, esse negócio de perfeição não tá escrito aqui, não tem nada a ver, né? É que ele fala que as caixinhas são separadas. O nosso é da curto-circuito, né? Pendurei a roupa, fechei a caixinha, pronto, não tem mais atividade. Aí ela vem com outra logo em seguida. Mas ela aprendeu que tem que pedir uma coisa de cada vez. Por isso, viu? Agora falando aqui no âmbito conjugal, falando aqui para as mulheres na intimidade, já aconteceu muitas vezes, não só aconteceu com a gente, como dezenas de casais que nós já atendemos nesses 25 anos de ministério, que acontece assim, a irmã fala, Catinha, a gente tinha tido uma discussão, aí a gente foi, conversou, pediu perdão, tudo bem. Daqui a pouco, quando nós chegamos no quarto, ele estava feliz, quer brincar. Ele vai estar pronto para isso. Por quê? Porque ele fechou aquela caixinha, resolveu, pediu perdão, não tem mais discussão. Ele está pronto, entendeu? A mulher não. Aí fala, essa mulher... Por a mulher ser tudo interligado... Não, e a parte do sentimentalismo. Então, e o sentimentalismo... Eu falo que aconteceu com a gente... Tem que ter essa harmonia
aconteceu com a gente, porque no começo a gente não entendia. Aí ele chegou e falou, amor, não já pedi perdão, já tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, então. Eu falei, então, que eu não quero você perto de mim agora. Espera, deixa eu ficar bem, deixa... Você não já tá bem? Processar, falei... né? Aí ele repetiu, eu não já falei que eu te amo, já? Quer que eu fale de novo? Não, eu quero que me deixe agora. Assim como vocês têm uma tal de caixinha do nada também, Nossa, né? temos. É uma coisa importante. Essa caixinha do nada existe, ela tem na mente de todos os homens. Essa caixinha do nada simplesmente é o quê? Nada. Pois é. Né? E as mulheres têm que respeitar esse que para nós, nada... nada não é tudo. nada. Nada para vocês é tudo. Então o marido chegou do trabalho, tá lá, ele, primeira coisa, sentou no sofá, relaxou o pé lá no puff ou numa cadeira, pegou o controle remoto. E ali o controle ele fica mudando os canais. Aí eu já tinha perguntado alguma vez, quer que eu acho para você? Não, aí a mulher pergunta, o que você está vendo, querido? Ele, nada. Só está mudando os canais. E que tanto troca o pedal? O que você está pensando? Nada. Simplesmente isso. Esse nada é o tempo. Tem um livro que a gente identificou como o autor fala, como pegar um trem. Né? Sim, pegar todo um trem. homem precisa pegar um trem. Pegar um trem, sabe aquilo lá? Como ele não definiu qual a caixa que ele vai abrir, ele abre a caixinha do nada. Ou seja, para não pensar em nada. Em nada mesmo. Não fazer nada, sabe? Não ter preocupação com nada. É como se desligasse um pouquinho. Se desligasse. Né? E isso é rápido, não é um tempo. Agora, a mulher, não entendendo que ele tem essa caixinha do nada, ela começa a pressionar, né? Sim. Começa, o que você tem? Nada, querida. Teve algum problema no trabalho? Nada. Nada, querida. É o comum, né? Você foi mandado embora? Não, querida, nada, não aconteceu nada. E vai insistindo, vai, sabe, pressionando. É aquelas, né, pé de cabra mesmo, né? E tenta. Não é. Sabendo que ele está na caixinha do nada, você tem que, com as suas atribuições e sabedoria que Deus lhe deu, você apresentar para ele uma outra caixinha a qual ele se interessa, para que ele vá fechar a caixinha do nada e estar num diálogo com você, e aí você tirar esse... E tem algumas caixinhas preferidas, né? Sim, tem isso também, né? Só que vamos deixar isso pra lá, porque é uma coisa que a gente tem que entender. Quando a gente era novinho de casado, às vezes a gente acordava num sábado. Por exemplo, acordou, a gente tinha o hábito de fazer, era o único dia que os dois estavam em casa, dar uma limpada na casa e tal. Aí ele tomava um café e falava assim, amor, eu vou pegar um fôlego. Há mais de 30 anos que eu escuto essa história do fôlego. É o nada. Eu vou pegar um fôlego. Aí, fôlego do quê, criatura? Acabou de acordar. Mas que fôlego que é isso? Só que eu entendi que, depois que ele pegava até hoje, esse tal desse fôlego, às vezes é 5, 10 minutos, que ele tá ali. Pronto, de repente parece que liga a pessoa, liga a chave e a pessoa tá ali disposta para trazer as coisas. E um outro ponto das mulheres, as mulheres são mais perceptivas, né, meu amor? Sim. Alguns chamam isso de sexto sentido, intuição feminina. Intuição feminina, radar, alguns colocam como isso. Mas existe. E isso também, como a gente vem desde a época da antropologia. Por ela cuidar ali da prole, por ela estar presente, ela, sabe, ela percebia a necessidade do bebê. Sim. A mulher, identificava até a mulher pelo choro. tem a habilidade de perceber variações na aparência do comportamento das pessoas ao seu redor. Sim. Quando a mulher já entra no ambiente, viu aquelas pessoas ao seu redor, viu a aparência mudada, a mulher não fala assim, querida, o que você tem hoje? Você não está bem, você está passando alguma coisa, você está passando alguma necessidade, está com algum problema? É essa percepção que a mulher tem, Sim. Não é verdade? Então, a mulher tem essa percepção. E, queridos, nós temos que tirar proveito desse dom. E ouvir, né? Prestar atenção. E ouvir, prestar atenção. Quando a mulher fala, querido, você vai fazer negócio com esse senhor? Observe. Olha, eu observo, eu não senti firmeza nisso, não está legal. Essa percepção, querido, olha, atenda, porque evita-se muita confusão, muitos maridos fazem coisas erradas porque não se atentaram à percepção da mulher. Sim, ela é sim, bem a orientação, né? A orientação sim. de tudo, né? E o homem não tem essa característica, o homem não percebe. Tanto é que teve um estudo, colocaram-se 9 homens, né? E uma mulher. E botou seus filhos chorando, né? 10 segundos seus filhos chorando e cada um observou. A mulher, já quando observou seu filho chorando, ela já identificou a necessidade.
se era frio, fome, sabe? Ou algum momento de que estava isolado, ela identificou a necessidade do bebê. Os outros 9 homens, os 9 pais, a criança chorando, perguntar se identificou. Não, está chorando. Qual o problema? Você sabe que ele está precisando? Não sei de nada, está chorando lá. Não tem essa percepção. Por isso nós temos que estar atentos à mulher. Né? Nós vamos entender que dentro disso que o Paixão falou, os homens eles têm uma visão chamada espacial. E a mulher ela tem uma visão periférica. Sim. Foi feita uma experiência também com um casal. Pegaram um homem e uma mulher. E fizeram com que eles adentrassem a uma sala onde havia uma pessoa dando uma palestra e havia ali aproximadamente 20 pessoas. Então, fizeram que durante 10 minutos, né? Acho que é Parece-me que entre 5 ou 10 minutos, aquela pessoa entrasse na sala e depois ela saísse. Quando a mulher entrou, permaneceu o tempo combinado e saiu, perguntaram para aquela mulher, o que você viu lá? Ela falou, olha, tinha um senhor grisalho que estava dando uma palestra a respeito de determinado assunto e ele abrangeu algumas coisas, ele tinha alguns livros sobre a mesa, a sala tinha em média 22 pessoas, se não me falha a memória, umas 8 do sexo feminino. E ele estava com o microfone, falou isso, fazia aquilo, tinha 2 janelas abertas, um ventilador. Pronto, foi isso que ela observou. Percepção, né? Percepção. Quando fizeram a mesma coisa com o homem. O homem ficou lá o mesmo período. Quando ele saiu, perguntaram para ele, o que você viu? Como é que ele falou? Tinha um cara falando lá. Tinha um falando Tinha um lá. homem falando. Ele estava falando o quê? Nem prestei atenção. Não sei direito. O que estava passando no vídeo? Tinha vídeo. Tinha vídeo. Aí perguntaram para ele, número de pessoas. Nossa, aí falaram, algumas. Você notou quantas mulheres tinha? Tinha mulher? Ele pergunta, tinha mulher? Veja, isso, irmãos, de novo, não é mérito nem demérito. São diferentes. É verdade. A mulher, por que a mulher tem a visão periférica? O periférico é o que está aqui. Sim. E o homem não tem essa visão. Né? Por isso que a gente, às vezes, ele abre a geladeira, os homens abrem a geladeira e falam, cadê a manteiga? Tá ali. Mas cadê? Ele não enxerga. Aí a mulher, num passe de mágica, abre a geladeira, tchan, tá aqui. A margarina. E quanta discussão, aproveitando aqui, quanta discussão, porque não entende a mulher isso. É periférica, a mulher está com o marido, às vezes passa alguma mulher do lado. Sim. E como a mulher é periférica, a visão dela também, sim. nota, às vezes, a mudança de comportamento e começa a discutir com o marido, o namorado ou noivo. Às vezes. Você viu aquela mulher? Olha lá, você e tudo mais. Nós atendemos, e ele atendemos um caso que ela deu até um tapão nele. Aí ele falou, mas o que foi? O que é? De onde veio esse tapa? Pois aí ela falou assim, você não viu a fulana que passou olhando pra você? Você já conhece aquela menina? E o cara nem tinha visto. Nem tinha visto. Então, por causa disso, né? Da visão. Mulher. Percepção e visão. A percepção e a visão. Então, a mulher, ela enxerga espacial. aqui. Ao passo que o homem é espacial. É aquela visão túnel. Por isso, maridos também não discutam com as suas esposas quando ela não acha o carro no estacionamento do shopping. Isso é normal. Ou senso de direção, né? O senso de direção. Quando ela pega a marginal, ela não sabe se vai pro lado da Penha ou se vai pro lado da Castelo Branco. E ela vai ligar para você de toda atenção. Porque a mulher não tem essa característica. Essa percepção espacial, ela não tem é verdade. essa visão espacial. Ela não tem esse entendimento. Isso aí são características do homem caçador, que veio já de longe. Então, o homem com essa visão espacial, visão de caça, então ele tem noção de espaço, tem noção de onde está, para voltar para sua tribo, para sua aldeia. Não, então, isso é uma verdade. Né? O homem, quando ele vai num local, ele já se situa. Ele tem a facilidade de se localizar. Quando ele volta de novo lá, ele nem precisa ligar o Waze, nada, ele já planejou o mapa, tudo. Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. E as mulheres não têm essa característica. Mas as mulheres, em compensação... De fábrica, porque é de fábrica. É de fábrica. Mas, em compensação, as mulheres são as melhores comunicadoras. Sim, e se destacam nas profissões que elas têm que ser comunicadoras. E, em contrapartida, os homens também, por esse período que eles viviam na caça, que eles tinham que identificar a força e a velocidade e a distância para atingir a caça com a sua lança, eles são excelentes profissionais na área de cálculo, de estatística, sabe, de matemática e tudo mais, cada um na sua área. Por quê?
São essas diferenças que são latentes nos homens, E né, agora, amor? para a gente finalizar aqui, né, que nós temos pouco menos de um minutinho aqui, Sim. Só para que os irmãos compreendam, a mulher, por ter essa parte de sentimentos, de emoções um pouco mais aflorado, para ela, o lar é o ambiente para conversar, para ter relacionamento, para estar junto, para amar e ser amado. Enquanto que para o homem... Para o homem, o lar é um momento, sabe, que o homem sente o quê? Ali, o desejo de se desligar de tudo, de descansar e não se preocupar com produtividade, não se preocupar com meta, Ele coisa quer descansar. nada. É o momento ali do espaço de paz dele. Eu estou no meu lar, vou descansar, vou relaxar, não preciso me preocupar com produtividade e nada. Por isso que tem que estar em equilíbrio essas duas posições. O marido tem que entender a necessidade da mulher no lar e a mulher tem que entender a necessidade do marido no lar, para que isso ande em equilíbrio e viva uma paz e a graça de Deus em harmonia. no relacionamento. Eu espero que você tenha compreendido o programa de hoje, que você olhe o homem que você tem dentro de casa. Sim. Eu tenho meu marido e meu filho. Os homens que cercam a sua vida, que você os olhe diferente. E da mesma forma a esposa, da mesma forma o marido para com a esposa, Sim. para com as mulheres. Veja esse lado da sensibilidade, da delicadeza, que é inerente ao sexo feminino, né? Aprendendo com as diferenças, Isso, né? na verdade, as nossas diferenças nos completam. Exatamente. Né? Nós ficamos muito felizes por ter mais esse tempo. A gente precisa mandar beijo para o pessoal lá. que está aqui participando com a gente. É sempre uma alegria muito grande. Um beijo para a Vivi Guimarães. Beijo para você, para Helena. Angélica Rodrigues, Hilda, minha amiga linda, Deus te guarde. A Neuza Moraes, a Sônia Regina, o Elcio, o Sérgio Francisco, o Alisson Costa, a Jeane, minha querida, o Cleide Gabi, que Deus te abençoe, a Rosângela, a Teixeira, a Luísa Dias, o Oswaldo Nascimento, o Cleito, nosso querido, a Daiane Oliveira, Jane Cleide Araújo, que Deus te abençoe, a Sandra Duarte, beijo para Mandinha Póston, seu Vicente, a Rosângela Rodrigues, pastor Ricardo, nosso querido, que vai estourar agora com esse livro abençoado aí, que vai ser o lançamento. Dia 9. Romildo também, que Deus o abençoe. Marilda, a minha cunhada linda, eu quero mandar um beijo para minha cunhada, para minha sogra, especial hoje, para minha sobrinha Larissa. Hoje aquela menina linda faz aniversário. Beijo grande para você, minha querida. E o tio Zé Paulo também faz aniversário hoje. Deus te abençoe. Um beijo para Valdete. Deus te guarde. Todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento, o nosso carinho. Que na próxima sexta-feira você esteja aqui com a gente. Ok. E tenha um final de semana abençoado, cheio da presença e da graça de Deus. E que venhamos a aprender com as nossas diferenças, né? Para ter harmonia e equilíbrio nos relacionamentos. E graças a Deus que nós somos diferentes, né? Sim, graças a Deus, porque um completa o outro, né? Os opostos se atraem. Sempre, isso que é importante, sempre. né? As diferenças nos atraem. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe, Uma ótima querido. tarde, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Deus abençoe.